Tarde, vamos começar esse podcast aqui. Me chamo Clóvis Luan, estou com o Lucas Medeiros para entrevistar aqui o professor Aloísio acerca da disciplina de pensamento computacional. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Boa professor. tarde, pessoal. É um prazer compartilhar aí as minhas experiências com a disciplina de pensamento computacional. Primeiro, antes de começar, né, antes de a gente entrar na disciplina, a gente queria saber, assim, sobre a sua carreira, como começou, sua formação e Ótimo. como você virou professor de pensamento computacional. Tá. Bom, eu iniciei, meu primeiro contato com a informática foi em 88, quando eu estava fazendo a Escola Técnica Federal, né, hoje que é o IFRN. Eu estava fazendo um curso de mecânica, inclusive, né? Era o segundo grau e um curso técnico na área de mecânica. Eu sempre gostei muito de lidar com máquina, né? E aí eu fiz esse curso e aí Faz lá para o barulho aqui. finalzinho, faltava acho que uns 3 períodos, né? 3 semestres para terminar, aí foram oferecidos cursos extracurriculares de informática, né? Informática, inclusive, naquela época estava começando mesmo. Para vocês terem uma ideia, não existia nem o Windows, nem existia DOS praticamente. O DOS era novidade para a gente. O DOS, para vocês que não conhecem, era o antecessor ao Windows, né? Era o sistema operacional da Microsoft, o antecessor ao Windows. E aí eu me apaixonei pela informática, assim, não é isso que eu quero, é isso que eu quero seguir carreira, é muito legal, adoro tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia e vi que aqui tinha um potencial enorme, né? Acho que a mesma coisa que encantou o Steve Jobs no início da sua carreira, também me encantou, né? A parte da informática, da computação. E aí, quando eu terminei lá o IFRN, eu iniciei um curso de programador de computador no Senac, porque foi através desse curso que eu entrei na universidade como funcionário, inclusive. Eu terminei, acho que o curso em 90, esse de programação de computador, era um ano de curso, é bem extenso, eu lia várias linguagens de programação lá. E aí, agora naquela época era, basicamente, as linguagens que tinha era Basic, Fortran, Pascal e C. C é uma das pioneiras, né, linguagem. Aí, em 91, eu fiz o vestibular naquela época, né? Para ciência da computação, entrei. E aí, em 93, a UFRN fez um concurso. Na verdade, eu acho que foi em 90 mesmo. Foi. A universidade fez um concurso para o cargo de programador de computador. E aí eu passei nesse concurso, mas só em 93 a universidade me chamou, né? Aqueles concursos tinham um período que você ficava lá com cadastro de reserva. Em 93 a universidade me chamou, aí eu fui trabalhar na universidade, além de ser aluno do curso de sistema de computação, né? Fui trabalhar também na UFRN como programador de computador. E aí me colocaram, né? Professores de computação souberam que eu ia entrar como funcionário, Luiz, vai lá para o Núcleo de Computação Científica, você vai trabalhar comigo lá, professor Jackson, que era meu professor de compiladores, inclusive, na época. Aí eu fui trabalhar com ele lá no Núcleo de Computação Científica, era a computação focada na pesquisa, né? Auxiliar os professores a realizar suas pesquisas usando a computação, né? E aí eu lembro, quando eu entrei, eu tinha que operar um computador lá, um IBM 4081, era um mainframe, e basicamente esse computador se ligava a uma rede chamada BitNet, uma rede de pesquisadores mundial. A gente se pendurava na UFPB, de Campina Grande, naquela época não existia o UFCG, era o UFPB mesmo, e dali os professores conseguiam trocar mensagens com outros pesquisadores do mundo todo. BitNet, não era nem internet. Aí, em 92, a internet chegou ali no departamento de informática, no DIMAC, né? Eu fazia o curso de computação. Comecei a me apaixonar por essa parte de internet, de redes, computador e tal. Aí terminei o curso em 94. Em 95, eu pedi afastamento da universidade para fazer o meu mestrado na Unicamp. Fui para a Unicamp, lá em Campinas, São Paulo, fazer o meu mestrado na área de sistemas distribuídos, né? Eu já estava encantado aí com a parte da internet, protocolo de rede, né? Sistemas distribuídos, sistemas que você distribui processamento por diversos nós na internet. E aí fiz meu mestrado nessa área. Terminei em 97, voltei. Quando eu voltei, assumi vários cargos de direção, principalmente da parte da internet da universidade, né? Em 98, a universidade sediou a SBPC, Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência, né?
E aí, um dos pré-requisitos para a UFRN realizar esse evento, né, nacional da ciência, era que todos os prédios da universidade tivessem internet. E aí a gente fez um mutirão lá com a equipe que nós tínhamos, poucos alunos, poucos bolsistas no computação científica, para instalar a internet em toda a universidade, né? Foi passado vários links de fibra ótica e a gente virou à noite, né, na véspera de começar a SPPC, instalando os switches e hubs para criar a rede da universidade. E aí, desde aquela época, eu conheço a rede da universidade com uma palma na mão, né? Porque em 99 o NCC foi fundido com o NPD. O NPD era o órgão administrativo de computação, vamos dizer assim, administrativa, né? Foi de pagamento, sistema acadêmico, sistema de recursos humanos. E o NCC era a computação científica. E aí, era para não ter dois esforços, né, dois núcleos com esforços distintos, foi fundido esses dois núcleos, né, e foi criada a Superintendência Informática, que hoje é chamada de Secretaria de TI, né, Secretaria de Tecnologia da Informação. E aí, quando foi fundido o NCC com o NPD, eu assumi a diretoria de redes, fiquei como diretor de redes da Superintendência Informática até 2008. Então, em 2008 eu assumi a superintendência. Cheguei, vamos dizer assim, ao cargo máximo da área de computação na universidade, né, sem ser professor. Mas eu sempre tive o sonho de dar aula e tal. Então, em 99 foi criada a FARN, que hoje se chama UniRN, né, Faculdade Natalina do Rio Grande do Norte, faz um momento do Rio Grande do Norte, hoje se chama Centro Universitário do Rio Grande do Norte. E aí eu era um dos poucos da área de computação que tinha mestrado aqui em Natal, e aí era um dos pré-requisitos a assumir a coordenação do bacharelado de Ciência da Informação, ter mestrado pelo menos, né? E aí eu assumi lá esse cargo também, né? À noite, eu trabalhava na universidade, né? Como programador no computador durante o dia e à noite eu ia para a FARN. E logo no início eu assumi a coordenação do curso de bacharelado de Ciência da Informação e depois em 2000 e 2001 eu já comecei a dar aula também lá como professor na área de informática, né? Nesse curso BSI. E aí fiquei lá até assumir o cargo de diretor, de professor, aliás, no MD, né, que foi 2015, janeiro de 2015. Finalzinho de 2014 teve um concurso para professor do MD na área de redes, aí eu fiz, sem muitas pretensões, inclusive, vou tentar aqui, desde aquela época já era bem concorrido, né, os cargos de professor no MD. E aí eu passei, né, tive a felicidade de passar, era um grande sonho meu, na verdade, ficar como professor da UFRN. Você pode trabalhar 3 expedientes, era extremamente cansativo, e em 2 locais, né? E aí, pronto, aí, em janeiro de 2015 assumi como professor, saí da Ciência Informática, em maio, fiquei até o final da minha gestão, como superintendente, e aí, pronto, a partir de maio de 2015 fiquei só como professor do MD, né? Tive que sair também do UNRN, né? Lá, inclusive, eu cheguei a coordenar um curso de especialização em redes de computadores. Tivemos 8 turmas, pessoal que já trabalhava como profissional de TI aqui em Natal, administrando redes e queria se especializar nessa área de redes de computadores, né, internet, essas coisas. E aí tivemos 8 turmas de grande sucesso, né, os alunos adoravam o curso, mas eu tive também a abandonar esse curso, né, encerrar, vamos dizer assim, para poder assumir esse cargo de professor do IMD com dedicação exclusiva. Então, você não pode ter nenhum outro vínculo empregatício, né? Você pode ter lá o cargo de professor da universidade. Bom, aí, quando eu iniciei, né, um dos meus primeiros planos para quando assumisse o cargo de professor era fazer o doutorado, né? Terminei meu mestrado em 97 e aí em 2018 eu iniciei o doutorado. Eu ainda queria trabalhar nessa área de ciências distribuídas, internet, aí já nessa época já estava bombando a internet das coisas, né? Esses dispositivos que a gente pluga na internet e levantam uma série de informações, e isso tem uma série de desafios, né, que precisam ser resolvidos, principalmente naquele que eu assumi como pesquisa do meu doutorado, são câmeras de monitoramento, né? Câmera pode se considerar como um dispositivo de internet das coisas, porque ela também está ligada na internet, essa câmera. E dentro do contexto de dados inteligentes, que a maioria dos projetos de pesquisa que nós realizamos no MD é nesse contexto,
essas câmeras levantam muitas informações, ela gera um volume de informações gigantesco, mas a partir de imagens, certo? Eu posso ver algum carro passando ali na rua que, ao ler a placa, eu consigo identificar que é um carro roubado, né? Posso ver uma ambulância ali presa no congestionamento da rua, e aí para a ambulância poder passar, eu preciso desafogar aquele congestionamento, eu posso reprogramar o tempo de cada semáforo, de forma que o fluxo que está prendendo ali a ambulância consiga seguir seu rumo, né? E aí a ambulância consiga passar naquele trânsito. Então, uma série de aplicações podem ser geradas a partir do processamento das imagens das câmeras. Só que tem um desafio grande, que é processar o volume, todas as imagens de todas as câmeras. Isso é um volume de dados gigantesco, né? Então, o ideal é você tentar levar esse processamento para o dispositivo que está gerando o dado, certo? E aí a gente trabalha com o conceito de câmera inteligente, em que a própria câmera consegue identificar o que é um objeto de interesse, consegue identificar o que é um carro, o que é uma ambulância, o que é uma pessoa, o que é um policial, né? Uma pessoa que tem uma certa vestimenta pode ser identificada como policial. Uma série de padrões de imagens, né? De objetos de interesse que a gente pode estar treinando redes neurais para fazer esse reconhecimento automático a partir da própria câmera. E aí, a partir da câmera gerando essa informação, a câmera diz, olha, acabei de ver uma pessoa aqui, né? Acabei de ver uma ambulância. Aí eu posso tomar uma série de ações, tá? Então, no meu doutorado, eu projetei uma arquitetura de distribuição desse processamento próximo das câmeras, tá certo? De forma que eu consiga, a partir de um gerente na nuvem, coletar as informações de várias câmeras, em vários cenários, vários contextos, e ter aí uma espécie de diversas aplicações rodando em cima de um middleware, né, dessa arquitetura que eu projetei, para uma série de informações que você possa querer obter e tomar decisões, certo? Então, basicamente, esse foi o meu histórico aí de conhecimento na área de computação, né? Como é que eu cheguei em pensamento computacional? É mais fácil responder. Um grande currículo aí. Porque a gente tem muitas turmas, né? E a gente está fazendo uma espécie de esforço, um mutirão lá entre os professores para que mais professores consigam assumir essas disciplinas básicas, né? Tem muitas turmas, tem muitos alunos precisando pagar essas disciplinas básicas de pensamento computacional. E eu gosto, sinceramente eu gosto de pegar pensamento computacional, porque justamente o pessoal que está entrando no curso, né? Tem muitas perspectivas do que vai fazer durante o curso, do que é que vai pesquisar. Então, assim, já é bom ir conversando com esses alunos, né, desde o início, para tentar orientá-los, né, e tentar também ir introduzindo os conceitos básicos da computação, né, que é o que realmente é o propósito dessa disciplina, né, pensamento computacional. Eu adoro esse nome, realmente. Você pensar como o computador deve pensar, né? Lá no meu doutorado, eu trabalhei com visão computacional, que é o quê? É você dar a capacidade de visão que nós temos ao computador, né? O computador, a partir de uma câmera, ele consegue visualizar objetos, né? Visualizar coisas, né? Ele consegue visualizar um aglomerado de pessoas, né? Isso é um evento de interesse, deve um contexto de cidades inteligentes, né? Um congestionamento, né? E por aí vai. E a gente está já no estado da arte da visão computacional, que são os carros autônomos, né? A partir da visão que ele tem e dos sensores lá de mapeamento tridimensional de todos os objetos que estão ao redor, ele consegue tomar decisões em tempo real ali, né? Para fazer o carro dirigir sozinho e não bater em ninguém. A famosa Tesla, né? Isso, exatamente. O Tesla, inclusive, ele só usa câmera, né? E aí tem alguns probleminhas, tem algumas polêmicas por não usar também o LiDAR, que é o que o carro da Google usa. Você já ouviu falar no tal do Waymo? Já. O Waymo é uma empresa da Alphabet, né? A Alphabet é quem tem o, dizer assim, tem todo o conglomerado de empresas, né? Tem o Google ali por baixo dela, né? Tem o Waymo também, que é só focar nessa parte de carro autônomo. Que é, na verdade, o Google quer criar uma espécie de serviço, né? Estilo Uber, sem motorista. Né? E aí já tem, inclusive, uma cidade dos Estados Unidos que já está em piloto, né, esse serviço de você pedir o carro por aplicativo e o carro vem sozinho e vai para onde você quiser, que você definiu ali no mapa, né? É bem interessante. Muito legal.
Falando um pouco mais sobre pensamento computacional, teria que duas perguntas em um. Seria como o pensamento computacional pode ajudar os alunos em situações do dia a dia e como essa habilidade pode ser útil em carreiras do futuro, né? Isso. Bom, eu sempre gosto de lembrar que pensamento computacional, basicamente, é você desenvolver algoritmos, tá certo? Que é como o computador trabalha, certo? O computador ele segue um conjunto de instruções definidas a partir de um algoritmo, certo? Então, isso, inclusive, assim, da minha experiência de vida, isso é muito bom, né? Quando você define algoritmo para tudo que você vai fazer, você já tem preparado ali tudo que você precisa. Primeiro, assim, você planeja bem tudo como você vai fazer, né? E se algo der errado, né? Qual é o plano B que você vai ter para tratar esse problema que surgiu ali no meio do caminho, certo? Então, isso, assim, em termos de vida, é fundamental, certo? Eu até vi um professor de computação falando uma vez, né, sobre algoritmos, uns professores papas da computação aí na minha época, os caras eram muito bons, na verdade eram, vinham da matemática, tá certo? Mas se especializaram na área de computação, principalmente na parte de algoritmos, futuridade, essas coisas. O Valdemar Sete, agora eu lembrei o nome dele, é um professor da USP. E ele dizia que muitas coisas que a gente faz, inconscientemente, a gente precisa de um algoritmo para essas coisas, certo? Então, não sei se vocês lembram lá daquele primeiro exercício, né? O primeiro exemplo de algoritmo, né? É trocar uma lâmpada, né? Bom, a primeira coisa para você fazer para trocar uma lâmpada é ter uma escada, né? Para poder subir até a lâmpada. E nesse procedimento de subir, você tem que ir, né? Ir degrau a degrau até que você consiga alcançar a lâmpada, né? Então veja que essa sequência de passos é mais ou menos como a gente escreve os programas no computador, né? Vá até que, né? Aquela condição lá, até que você alcance a lâmpada. Agora, né? Alcançou a lâmpada, começa a girar ela até que, né? Ou seja, enquanto, né? While a lâmpada não está solta, gira, né? Para que ela possa ser liberada ali do bocal, né? Então tudo que a gente faz, se você observar bem, está vinculado, está, né, tá relacionado a algum algoritmo, certo? E é como eu falei, né, se você tem todo esse algoritmo na cabeça, né, e no meio do caminho acontece alguma coisa, você já tem mais ou menos a estratégia de como vai resolver aquilo. Isso é fundamental, certo? Então, em termos de seguir na carreira de computação, né, ser um cientista de computação, ou um profissional da área de TI, tecnologia da informação, algoritmo é fundamental. Tudo na computação tem algum algoritmo ali por trás, certo? Por isso que é uma disciplina extremamente importante, é a primeira disciplina que vocês têm, né? Que, como a gente colocou agora, né, no formato de EAD, basicamente não é a linguagem de programação o fator mais importante, tá certo? A gente teve algumas experiências negativas nesse sentido. Por exemplo, eu lembro que uma das primeiras disciplinas de computação quando já veio lá a programação C, né? E a linguagem C, por ser uma linguagem de baixo nível, né, antiga, porque rodava em computadores que não tinha um décimo da capacidade dos computadores atuais, então ela tinha que ser realmente mais próximo do nível do hardware. Aprender a linguagem C já tinha uma certa dificuldade. E aí você tem que aprender a linguagem C e aprender algoritmo, né, desenvolver algoritmos. Eram duas coisas não tão triviais para quem está entrando no mundo da computação, né? E aí, nesse novo formato, em que vocês começam desenvolvendo como é que eu vou resolver um problema, né? Como é que eu vou trocar uma lâmpada, né? Eu preciso desenvolver um algoritmo. Esse algoritmo vai ter passo, vai ter estrutura de repetição, vai ter condicionais, né? Estruturas condicionais, tal. E aí, a partir desses beabá mesmo dos algoritmos, vocês começam a desenvolver os algoritmos lá, né? Naqueles bloquinhos, né? Linguagem de bloco lá do Sketch. Depois passa para qual mesmo? Eu não estou lembrado agora. Pro, pro, Linguagem de bloco, foi? começa com Não, aqueles começa, na verdade, resolvendo joguinhos. problema, né? Começa com as questões. Questões matemáticas, De lógica. lógicas, e a gente começa a desenvolver alguns algoritmos ali para resolver essas Isso. questões. Depois passa para a linguagem de blocos, né? E aí depois chega no Python. E Python realmente eu acho que é a linguagem mais indicada para isso, para quem está iniciando a computação. Depois que eu conheci Python, eu me apaixonei. É muito fácil programar com Python.
Ela esconde todos aqueles detalhes e gerenciamento de memória, principalmente, né, que tem na linguagem C. Vocês vão ver a linguagem C, vocês vão ver como é bem mais baixo nível do que Python. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, Lucas. Não, respondeu, Respondeu respondeu. assim, é uma matéria, pode-se dizer, de nivelamento, né? Que veio para diminuir esse degrau aí, para o aluno poder ter um nivelamento antes de ir direto para uma É, programação mais difícil, né? verdade, porque alguns alunos, a gente tem observado isso, né? Alguns alunos já têm algum conhecimento de computação, e aí tira de letra, né? Mas é nesse momento, realmente, que você nivela todo mundo ali, né? Sim, Aqueles, inclusive, que são mais avançados, que já viram alguma linguagem de programação, às vezes esquece de alguns conceitos básicos do algoritmo, né? Estrutura de repetição, né? Estruturas condicionais, como lidar com variáveis, variável global, variável local. Às vezes ele tem a prática da linguagem de programação, mas não tem os conceitos. E sim. ali você nivela todo mundo, né? Todo mundo, realmente. Isso aconteceu comigo, inclusive, né? Quando eu entrei em ciência da computação. Como eu falei, né? Eu entrei na informática, num curso de computação, né? De programador do computador. E era muito focado em programação, aí a gente via linguagem, principalmente linguagens comerciais, Clipper, COBOL, essas coisas. Nem se usa mais hoje. E quando eu entrei em ciência da computação, aí não, eu fui ver a teoria básica, né, os conceitos básicos, né, de o que é um algoritmo, o que é uma estrutura de dados. Ou seja, lá no curso de programador já era apresentada uma linguagem e essa linguagem tinha lá a sua forma de lidar com dados e vamos embora. Né? Pulava etapa aí, né? Não tinha muitos fundamentos, estudar alguns fundamentos da computação para começar a programar, não. Era, ó, é isso aqui que você tem, programa, faça isso aqui, né? E no curso de programação eu vi todo o básico, né? Vi todos os conceitos primordiais de como a computação deve funcionar a partir do algoritmo, né? E é isso o foco dessa disciplina de pensamento computacional, né? Você tem ali o básico do básico para começar a se desenvolver na área de computação. Tanto a parte de linguagem, né, de algoritmos, linguagens, como também a parte de estrutura de dados. Ok. Eu vi que você estava falando um pouco sobre a história, mas também você citou uma parte sobre ensino EAD, né? Que eu escutei. Isso. Eu queria saber sobre esse tópico, quais você acha que são as dificuldades, né? E as vantagens desse ensino à distância e o que o ensino presencial oferece aos alunos, o que o online não consegue. É assim, o problema do ensino à distância, no meu ponto de vista, é que você distancia as pessoas, né? Não só Uhum. vocês ficam meio que isolados dos seus colegas, como a gente, como professor, também fica isolado de vocês. Eu acho que isso perde um pouco, né? É um pouco de desvantagem nesse modelo aí. Cada um por si, vamos dizer assim, né? E até para mim mesmo, que estou passando conteúdo para vocês, eu sinto falta de um feedback, né? Às vezes eu falo, e ninguém diz nada, eu pergunto, alguém, todo mundo está entendendo, ninguém diz nada. Inclusive, tem vários casos em que eu disse, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrar a aula por aqui. E aí fica alguns alunos lá ainda presos, o que é que eu estou imaginando? Que eles deixaram a sessão aberta e foram fazer outra coisa. Acontece. Então, assim, eu acho que nesse aspecto é ruim, sabe? Esse contato mais humano, né? Mais olho a olho ali. E às vezes o aluno, não sei, tem alguma dificuldade de interagir pelo computador. Uhum. E É, acaba não realmente, tirando as dúvidas, né? é. E assim, quando é em sala de aula, você às vezes você observa pela própria fisionomia do aluno, você consegue ver se ele está entendendo ou não, sabe? Pelas Aí reações, até, né? ô, fulano, tá entendendo? Aí ele, não, é professor, isso aqui e tal. Então, essa interação é importante, sabe? Eu acho muito importante. Mas, assim, o ensino à distância também tem suas vantagens, tá certo? Principalmente agora, com a IA, né, auxiliando tanto a gente como professor, como vocês, alunos, né? Eu fiquei impressionado, eu estava no curso de Python, né, um projeto aí de extensão com uma empresa, e aí eu comprei até um livro de Python e tal, era Python para ciência de dados, né? Preparando o pessoal para trabalhar com IA, né? Mineração de dados, ciência de dados, essas coisas.
E aí eu fui lá no ChatGPT, pedi para o ChatGPT me explicar algumas coisas, e ele começou a explicar tão bem que eu disse, olha, dá para você preparar uns slides assim, engraçados, né? Aí pronto, ó, slide 1 vai ter isso, 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 isso. Poxa, foi fantástico. E aí eu disse, agora gera uma lista de exercícios com 5 questões sobre esse assunto. E, pá, tá lá, Na hora. na hora. Só que aí, depois eu fui ver, né, a resolução dos alunos. Não sei se vocês já ouviram falar no Google Colab, né, que é tipo um Jupyter Notebook, né? O Jupyter Notebook é uma ferramenta do Python, gente, para você conseguir rodar código Python dentro de uma página web, Sim, uma página sim, sim. HTML, vamos dizer assim. Né? Entendi. Não é HTML, é Markdown que chama. Tá? E aí tem esse Google Colab, que é você rodar no servidor do Google, né? E aí o pessoal, eu gerei a lista de exercícios, passei para o pessoal, né, como um notebook, né, do Google Colab. E aí o pessoal subia esse bichinho lá para o Google Colab e o Google Colab lia a pergunta e já dava a resposta. Então, assim, inclusive isso tem uma polêmica grande, né, aqui no nosso curso, mas em todos os cursos de computação, né, alguns professores estão querendo, no meu ponto de vista, tapar o sol com a peneira, que é proibir que os alunos usem a IA para responder as questões das provas, né. Eu acho que não é por aí não, sabe? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade da Porque inteligência a IA vem artificial. virando uma ferramenta, né, no dia a dia de todo Exatamente, é mundo. uma ferramenta, é uma Não ferramenta. tem como negar Tá? isso. Exatamente. Na minha época, por exemplo, a gente tinha que aprender Assembler, porque não tinha outras linguagens assim mais próximo do hardware, né? E o Assembler é terrível, gente, terrível em termos de programação. Então, você guardar um dado numa memória, por exemplo, né, fazer uma atribuição, que a gente faz lá no Python, por exemplo, eram 10 linhas de código. Então, imagina aí, então você fazer uma coisa complicada lá na linguagem Assembler, né? O próprio C também no início era muito complicado, né? Não tinha biblioteca de nada, você tinha que fazer tudo na mão ali. Eu lembro até que fiz algumas bibliotecas, né? Que naquela época não tinha interface gráfica, era interface texto, e estava surgindo as interfaces gráficas e surgindo o mouse, mas ainda fazia muito programa para DOS, né? Sem interface gráfica, e eu queria usar o mouse no modo texto mesmo. E tinha até alguns aplicativos já explorando também o uso do mouse. Aí eu fiz uma biblioteca chamando para fazer esse uso do mouse no DOS também. E aí guardei isso em ponto H, né, da linguagem C, e podia usar em vários programas. Então, tudo era ter que fazer na mão ali, né? Hoje em dia, vocês têm tudo, né, praticamente pronto aí, né? O Python já resolve quase tudo para vocês, né? E quando ele não resolve, chama o ChatGPT que ele resolve. Realmente, o ChatGPT Inclusive, consegue facilmente escrever um código em pois Python é, completo. pois é. Pronto, até essa semana, inclusive, eu estava passando na disciplina de aplicações de internet das coisas. A terceira unidade é um trabalho, certo? Praticamente é só conteúdo prático. Né? A gente passou algumas atividades práticas de programação em Python, divisão computacional e tal. E eu pedi para que cada grupo de alunos fizesse a apresentação de um trabalho na forma de um vídeo, né, apresentando esse trabalho. E aí a aluna estava com a ideia de usar uma câmera para um deficiente visual, né? E a câmera observaria quais são as pessoas, os objetos, né, que estão na frente ali do cego, né? E ele leria, né, em áudio, ó, você está vendo, na sua frente tem um carro, na sua frente tem uma pessoa, na sua frente tem uma cadeira, ou seja, uma série de objetos, né, que a câmera conseguiria identificar, informaria esses objetos para o deficiente visual, né? Aí Legal. ela disse, professor, mas beleza, a parte de identificação dos objetos, que foi uma parte que a gente fez, usando visão computacional, estava pronta, né? E agora para gerar, a partir da informação que é detectada pela câmera, né, para gerar um áudio para a pessoa, o cego, né, já que ele não consegue ver nada. Aí eu disse, olha, pede aí pro chat GPT. Meu amigo, 10, 15 linhas de código ele deu, tá aqui. Eu disse assim, ó, ChatGPT, né? Gere um código em Python para, a partir de um texto, gerar um áudio, um arquivo de áudio. Pronto. Aí deu a biblioteca, deu tudo lá que você precisava usar, deu o código, tá? Aí. É por aí. Então, assim, não tem como a gente fugir disso, não. É avançar, tá certo? É pedir coisas muito mais complicadas e vocês vão ver como é fácil fazer essas coisas. Que na minha época era muito complicado, certo? Então a gente tem que avançar também nas questões que a gente pede de avaliação. É,
Em relação ao processo avaliativo, nós temos que são majoritariamente atividades, né? Em relação a provas. Muita prática, né? Pouca teoria, né? Porque a teoria basicamente é algoritmo, tá certo? E como lidar com dados, né? O que é uma lista, o que é uma string, o que é um número inteiro, um número ponto flutuante, essas coisas básicas. E aí é resolver algoritmo. Porque, como eu falei, é fundamental para um bom cientista de computação, um bom profissional de TI é entender algoritmos, certo? Tudo que um computador faz é algoritmo, né? Desde os mais básicos até os mais inteligentes, certo? A Alexa, ela executa algoritmos, certo? Então, você pede uma coisa para a Alexa, ela vai seguir lá um roteiro, né? Que foi pré-programado, pré-definido, certo? E assim, só vendendo um pouco do peixe nessa disciplina de aplicação internet das coisas, isso está sendo muito demandado, viu, gente? Vai precisar de muitos profissionais, né? Você vai precisar de vocês que estão fazendo curso de computação, para estar atuando aí nesse mercado, tá? De dispositivos inteligentes, casas inteligentes, automação residencial, comercial, de pequenos comércios também, tá? Isso já está bombando aí no mercado e está demandando muita gente para trabalhar com isso. Tem mais alguma, Clóvis? Ou As avaliações basicamente foram listas e provas, né? Sim. Listas tipo para vocês praticarem os exercícios e aí Basicamente listas, né? Tem as duas provas, tem sempre uma prova, né? A cada unidade. Isso. E o resto Várias é listas e uma listas. prova a cada unidade. E nessa última unidade, a prova presencial, né? Sim. Falando nisso, o que é que vocês acharam da prova? Vocês são meus alunos de pensamento computacional? Daniel e Daniel Lucas, né? sim. Eu sou de Daniel Sabino. Sobre essas provas e atividades ainda, que critérios você decide assim se essas atividades práticas estão realmente ajudando os alunos a aprender? Eu acho que aqueles problemas que nós temos feito, gente, inclusive tem uma boa discussão entre a gente, os professores de pensamento computacional, né? Que tinha alguns problemas assim que a gente pedia e o aluno não via muito sentido, né? Por que você está pedindo isso, né? Porque quando eu vou usar isso na prática, né, no mundo real, tá? E a gente tentou adaptar sempre as questões a situações rotineiras, né? Situações do dia a dia, né? Como aquela brincadeira lá que 3 jovens viajaram e aí receberam as multas, vai precisar dividir as multas, só que estavam atrasados, então tem uma aplicação de uma multa, como é que chama? Uma multa por atraso, né? Também no valor e tal. Ou seja, tentar levar para situações reais que realmente acontecem, né, no nosso dia a dia, problemas que precisam ser resolvidos com algum algoritmo, né? Alguma sequência de passos, e para que o aluno realmente sinta que aquilo ele vai poder usar em várias situações, né? Acho que isso é muito importante, tá? Né? Como as questões são elaboradas, tá certo? Só não gosto desse tipo de questão, às vezes tem um texto enorme, né? Toda a contextualização do ambiente e tal, e aí na hora do que vai pedir realmente para o aluno desenvolver é bem pequenininho, bem pouco. Isso na hora da prova, o aluno às vezes perde, está meio nervoso ali, com o horário, com o tempo, né? Que é bem corrida a prova presencial, principalmente. Esse textão, às vezes, acaba atrapalhando um pouco em termos de utilização do tempo, né? Então, a minha prova agora recente, da terceira unidade, foi presencial, eu tentei botar questões bem curtas, em termos de enunciado da questão. Uhum. Em relação ao processo avaliativo, a disciplina de pensamento computacional, ela apresenta uma taxa de reprovação baixa ou alta, você diria? Eu acho que vai ser alta. Pelo menos essa turma que eu tenho agora, vai ser alta. Eu vi lá Teve um pouco de rapidamente dificuldade. as submissões da prova, a última prova agora, e tinham vários 10 já, né? A gente teve também muitos 10 na segunda unidade, eu acho que na primeira unidade também. Sempre tem, assim, alguns que têm alguma dificuldade, mas são poucos. Felizmente são poucos. Eu acho que vai ter uma boa
aprovação. Essas provas, o critério avaliativo delas se dá no caso, tipo, como nessas provas, por exemplo, que temos que escrever o código, né? Seria o funcionamento 100% do código ou, tipo, considera o processo que o aluno fez também? Ou é só se Não, está eu certo ou também errado? considero tudo que ele tentou escrever ali de Sim, código, tá certo? Às sim, vezes faltou uma besteirinha ali sim, para dar exatamente a resposta que o Lopes espera receber, né? E quando ele não. Fica um espaço a mais, já dá a questão toda como errada, né? sim, Ou uma falta de uma vírgula, qualquer besteirinha dessa, assim, Até ele porque já lá dá no como LOP errado. tem que ser exatamente a saída, né? Exatamente, é Uhum. caractere a caractere. Se errar um caractere, já dá como um errado, né? E já aconteceu várias vezes, né? O aluno fez quase tudo certinho, faltou uma besteira, ah, 9, às vezes Sim, 9,5, certo? Até corrijo, inclusive, lá, na hora, eu tenho a oportunidade de corrigir o que faltava, para ficar 100% correta e de uma boa nota. Então, eu sempre considero o código também. Tá? sim, Uhum. No caso daquele code, né, .org, que sim. for a prova da segunda unidade, lá ele não corrige, né? Eu que tenho que corrigir. Então, eu saí de um em um, um saco, executando lá para ver se estava ok. Nós sabemos que essa disciplina, que é uma disciplina inicial, geralmente temos poucas dificuldades, né? Mas quando se há dificuldade nos alunos, quais são assim as perguntas mais frequentes, as dificuldades assim maiores nessa disciplina que sentem? Às vezes, assim, pelo que eu sinto, é mais o uso das expressões naquela linguagem, né? No Sim, Python ou nos blocos, como fazer uma multiplicação, uma divisão, né? O uso de parênteses. No caso do Python, já usando estruturas mais bem elaboradas, tipo lista, como seria um elemento na lista, né? No início ou no fim, como quebrar um string grande em vários elementos de um vetor de strings, né? Essas coisas, sabe? É mais detalhes ali de como escrever o código, tá? Isso é comum em todas as linguagens. Todas as disciplinas que vão ser, se vocês vão ver alguma linguagem, vocês vão ter alguma dificuldade ali. Eu mesmo tenho dificuldade às vezes, poxa, eu não estou lembrado como é que faz isso em Python, né? Inclusive aconteceu algumas semanas nessa disciplina de educação internet das coisas, com a prática que a gente estava fazendo, que era fazer uma contagem dentro de um vetor, né? E usando apenas uma linha, tá? O Python tem essas funções lambda, né? Que é bem interessante. Uhum. Só que você tem que saber realmente toda a lógica ali por trás da função lambda para poder escrever, né? E é mais esse detalhe, assim, de como escrever cada coisa lá na sua linguagem, né? Legal. Para terminar aqui, só queria que você falasse um pouquinho, bem breve assim, sobre algumas ferramentas ou softwares, além dos que a gente já conhece, né, como Code.org, que você recomendaria para os alunos praticarem pensamento computacional, barra programação, fora da sala de aula. Eu recomendaria vocês, já que vocês estão vendo Python agora, né? No finalzinho aí do curso, da disciplina, tentar se aprofundar mais, tá certo? Vou mostrar aqui o livro para vocês, que eu comprei. Esse, Já tá ouvindo. falar a visão ocupacional aí, ele tenta tirar tudo que não é sim. o meu rosto, né? Deixa eu botar aqui para poder visualizar aqui direito, ver se eu consigo tirar esse negócio. Pronto. Caiu? Caiu, Pronto, pronto. agora sim. Pronto. Só que está invertida a imagem, Não, 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 consegue tá ler? certinho. perfeito. Python O para Python análise de para dados. análise de dados. Pronto. Excelente esse livro, tá, gente? É super recente, é agora de 2023 ele. Provavelmente vocês vão estar trabalhando com IA, tá certo? Ciências de dados e IA. Inclusive, sexta-feira tive o lançamento do IA 360 do IMD, um programa bem interessante que o IMD lançou agora, que é atacar IA em todos os níveis da computação, né? Desde o curso técnico em IA, certo? A gente vai lançar agora, que é o técnico em IA, passando por um bacharelado em inteligência artificial, tá certo? Vai ser um irmão aí do BTI, tá? Vai ser a BIA, né? Bacharelado em inteligência artificial, passando também pela pós-graduação,
cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento em IA. Excelente. Vocês vão depois vão receber aí um noticiário, né, sobre esse lançamento desse programa. E, assim, praticamente todo o IMD vai estar envolvido nessa ação aí de estar preparando vocês, né, alunos, para o mercado de trabalho na área de computação, porque a IA vai dominar, certo? Não tem volta, não tem jeito. E tudo que a gente vai fazer vai ter alguma IA ali envolvida, né? A IA tem se mostrado presente muito fortemente, né, atualmente nas redes sociais, né? Então, às vezes você não sabe se você está falando com uma pessoa real ou virtual. E assim, vários segmentos do mercado também. Eu já vi uns projetos de um escritório de advocacia, em que basicamente nesse escritório os caras contrataram lá o serviço ChatGPT privado, tá certo? É possível isso. Então, você tipo, se instala um ChatGPT no servidor seu, fica isolado da internet, e esse ChatGPT é o seu advogado, né? Ele recebe a ação judicial ali, ele lê, interpreta e já diz, ó, tem a, como é que chama? Com aquela carta que o advogado escreve, né? É toda escrita pelo ChatGPT, certo? Então, está basicamente substituindo os advogados aí, a inteligência artificial, certo? E quem vai tomar conta desse negócio, né? Vocês aí, alunos de curso de computação, BPI, e os novos do tal do BIA, né? Bacharelado em inteligência artificial, tá? Então, eu sugiro isso, vocês estarem preparados aí para atuar o quanto antes vocês começarem a estudar sobre isso, tá certo? Usando aí redes neurais, né? Por exemplo, a minha área, que eu estou fortemente trabalhando nas minhas pesquisas, é visão computacional. Também é Python, né? Ciência de dados, tá certo? Não precisa trocar o dado lá, que é a imagem, e fazer treinamento de redes neurais para identificar os objetos dentro da imagem, tá certo? Tudo o básico é por aí. É Python com ciência de dados. Legal. Mais alguma coisa, Clóvis? Não, então é isso. Muito obrigado, tá, professor, por aceitar Beleza. essa entrevista. Muito obrigado, professor. Foi um prazer estar aqui entrevistando e sabendo um pouco mais sobre você e sobre sua matéria, né? Tá ótimo. É isso aí. Boa Muito sorte obrigado, no boa trabalho, tarde. tá certo? Estou à Obrigado. disposição de vocês. Obrigado aí também Obrigado, professor. pela Tchau, entrevista. tchau. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, professor. Até mais, tchau, tchau.